Eu quero falar com você hoje sobre a morte de Saul, a morte do rei Saul. Quem está acompanhando a série Reis na Record TV vai entender melhor, mas mesmo você que não está, fique comigo, eu vou falar com você sobre algo que toca muito em você também. Às vezes, fazendo parêntese aqui, eu me pergunto se as pessoas, o povo brasileiro, realmente se dá conta, tem noção de quão privilegiados nós somos de termos uma novela, uma série bíblica relatando, colocando diante dos nossos olhos os fatos como estão escritos na palavra, nas Sagradas Escrituras. Porque isso é inédito na história da humanidade. E a Record TV tem feito isso. Isso é um privilégio. E é óbvio para quem busca a palavra de Deus, para quem quer estar mais próximo de Deus. E não é uma novela, portanto, que traz historinhas, mas sim a história de Deus e do seu povo. E uma das histórias mais tristes da Bíblia é a história de Saul, o primeiro rei de Israel. E quem está acompanhando a novela sabe que nesses dias estamos aí nos episódios finais desta temporada, inclusive hoje vocês vão ver a morte do rei Saul, que acabou de ver os seus filhos, todos menos um filho, mortos, assassinados pelos seus inimigos. E o texto diz assim, a Bíblia diz assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 10 e versículo 13, diz assim: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor. Então veja que a própria palavra de Deus nos dá a razão por que Saul morreu. E não foi uma morte imediata, logo assim ele pecou contra Deus e morreu no mesmo dia, no dia seguinte, não. Não, ele levou mais de 30 anos insistindo no erro. Mais de 30 anos insistindo no erro. E não se voltou para Deus. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Ou seja, no finalzinho da vida de Saul, do rei Saul, Samuel já havia morrido, ele tinha mandado matar os sacerdotes, ele mesmo acabou com aqueles que eram de Deus e que podiam falar-lhe a palavra de Deus. Ele se afastou, ele não quis ouvir ninguém, ele não quis mais ouvir Samuel, não quis mais saber dos sacerdotes, e até Davi, que era o ungido de Deus, ele perseguiu a sua vida toda. Então, Saul mesmo se colocou contra as pessoas de Deus. E no desespero, prestes a morrer na batalha, então ele foi consultar uma feiticeira, uma adivinhadora, uma médium. Foi consultar, porque aquilo ali foi, e veja que Deus dá esta como uma das razões, a razão final, digamos assim, o último prego no caixão, né? Como a razão porque ele morreu, porque buscou a adivinhadora para consultar, porque ali ele estava dizendo definitivamente: eu estou trocando o Deus de Israel pela feitiçaria, pelos demônios, pelo inferno. Ele talvez nem estava totalmente consciente da escolha que ele estava fazendo, mas ele sabia. Ele sabia. Levado pelo desespero, ele foi atrás da feiticeira. Ele não era ignorante, porque ele mesmo, anos antes, havia expulsado os feiticeiros e feiticeiras, as bruxas de Israel, porque isso era uma abominação, uma prática abominável. Então ele sabia
As próprias bruxas que ele expulsou de Israel, depois ele foi lá consultar. E eu fico me lembrando aqui, essa situação me lembra muito a situação de muitas pessoas que ficam lutando, como Saul lutou contra Samuel, lutou contra os sacerdotes, não é? Tentou apagar qualquer semelhança, qualquer sinal de luz que estava perto dele. Tentou apagar qualquer lembrança de que ele estava errado. Então ele foi matando os sacerdotes, matando os representantes de Deus. Isso me faz lembrar, hoje em dia, as pessoas que vivem para criticar pastores, vivem para criticar igrejas, vivem para atacar os cristãos, vivem, sabe, metralhando aqueles que falam para elas a palavra de Deus, que só querem o bem delas, pregam para elas, levam a salvação para elas, falam da salvação, da alma delas, mas elas só atacam, criticam, espalham fake news, enfim, falam. Elas só não matam porque hoje as leis são mais, né? Não são como nos dias de Saul, mas se pudessem matariam. Né? Nós temos aí gente até famosa que já disse que gostaria de ver as tripas do último pastor da Igreja Universal. Nós temos aí um chamado jornalista, que não merece o seu nome mencionado, que falou exatamente isso, postou isso. Então, o ódio das pessoas contra aqueles que falam para elas a verdade é semelhante a esse ódio de Saul aqui. Uma das razões porque ele foi levado a uma morte tão trágica, a morte, tão triste a morte de Saul. Ele teve a sua cabeça cortada e levada como troféu pelos filisteus. Fizeram com Saul o que Davi fez com Golias. Foi muito triste a situação dele. Então eu penso nessas pessoas e eu penso também naquelas pessoas que, assim como Saul, buscam adivinhadores. Você que talvez, na sua ingenuidade, consciente ou inconscientemente, você busca videntes, você busca um palmista, né? Alguém para ler o seu palmo, o palmo da sua mão, as linhas da sua mão. Você busca videntes, você busca um médium para falar com os mortos, você consulta os mortos, você procura alguém que vai dizer o seu futuro, você consulta com espíritos, com entidade, pensando, eu estou buscando algo que é bom para mim. E você está provocando a ira de Deus. Você está dizendo para Deus, não, Deus não existe, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus, eu quero outro Deus. Eu não quero o Criador, eu quero outro Deus, que não é Deus. Saul fez isso. Isso foi o golpe final no coração de Deus. Quando o próprio rei Saul, foi buscar uma adivinhadora, uma feiticeira para consultar e não buscou ao Senhor. Então isso serve de aviso, de alerta para você que consulta os signos, você fica consultando signos, você fica consultando deuses de pau, de pedra, de metal, você fica consultando as cartas, sabe? Tudo isso são traições. Como uma pessoa casada que é traída, assim Deus é traído toda vez que alguém busca outro Deus, outra forma de ajuda, outra crença que não seja a fé nele. É uma traição, é uma prostituição espiritual. É chamado também de idolatria. Então Saul morreu por isso. Saul morreu porque não guardou a palavra do Senhor. Isso significa o quê? Ele não era inocente, ele não era ignorante. Deus falou com ele inúmeras vezes, de várias formas, mas ele rebateu cada uma dessas vezes. Ele rebateu, ele justificou, ele ignorou, ele perseguiu, ele tapou os ouvidos, ele resistiu, foi obstinado. Então a sua resistência à palavra trouxe essa morte, esse fim trágico para ele. Jesus disse,
As minhas palavras são espírito e vida. Quando a pessoa rejeita as palavras de Deus, ela está rejeitando espírito, quer dizer, fôlego, vida, e a vida que Deus quer dar para ela. Ela está trazendo, em outras palavras, a morte para si mesma. Quem rejeita as palavras de Deus traz para si a morte. E infelizmente foi isso que aconteceu com Saul. E é o que acontece. O mesmo espírito obstinado, teimoso, cabeçudo, o mesmo espírito orgulhoso que estava em Saul, continua hoje na vida de muita gente, que ouve a palavra de Deus, mas não faz caso dela. Muito triste isso. Muito triste. Mas essas pessoas não terão ninguém para culpar. Se elas vierem ao final e morrerem nesta situação, neste estado, como morreu Saul, cometendo suicídio, inclusive, se elas vierem a este fim, elas só terão elas mesmas para culpar, e não Deus, que tentou de todas as formas estender as mãos para elas. Meu amigo e minha amiga, mais uma vez nesta mensagem, Deus está estendendo a mão para você. Eu espero que você não faça como Saul, mas que com a humildade você estenda a sua mão para Ele e aceite esta oportunidade de voltar para Ele, ser perdoado e ser salvo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!